aí, turminha? Tudo bom? Bom, semana passada nós falamos na disciplina de História sobre os povos nômades, né? Falamos lá sobre os nômades, sobre os imbas, né? Que são os seminômades aí, os pastores seminômades atuais. E essa semana nós vamos falar sobre os povos nômades e as mudanças no clima. Então peguem suas apostilas aí, na página 74, e vamos estudar. Mas antes, vamos fazer nossa oração? Então, todo mundo de olhinho fechado, oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças, Senhor, nós te damos pelo cuidado, pelas bênçãos e pela oportunidade, Senhor, que temos neste momento de poder estar estudando. Esteja conosco, abra nossas mentes para que possamos aprender tudo que aqui for ensinado. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, na apostila de vocês aí, página 74, nós vamos falar sobre os povos nômades e as mudanças no clima. A apostila começa falando de alguns outros, né, povos nômades citados aí que vivem na Somália, no Quênia, em Níger, na Etiópia e no Sudão. Então, basicamente ali na África, né? Esses povos nômades aí, eles também vivem da sua criação de rebanho, né? E dependem dessa criação para a sua sobrevivência. Bom, mas eles acabam andando, né, pelas terras aí, acompanhando os períodos de chuvas, né, nas diferentes regiões desses países aí que foram citados. O gado é a sua principal fonte de renda e de alimento, e é daí que eles tiram a sua sobrevivência. Bom, mas o que tem acontecido? Nos últimos anos, com as mudanças que tem acontecido no clima, esses povos nômades aí que acabavam fazendo ciclos de 10 em 10 anos, né, de escassez, e aí eles mudavam de um lugar para o outro a cada 10 anos, agora eles têm mudado de ano em ano. Ou seja, todos os anos eles acabam tendo que sair de um lugar e ir para o outro por conta do aquecimento global, que tem feito com que as mudanças que tem acontecido por causa das mudanças no clima, certo? Aí, na apostila de vocês ainda, lá embaixo, cita assim: os animais acabam não resistindo, né, a essas longas jornadas, sem águas e pastagens, vindo a morrer no caminho. Consequentemente, muitas dentre as famílias que dependem desses animais também vêm a morrer de fome. Ou seja, por conta da escassez de alimento e de água para os animais, também vai haver escassez de alimento e água também para as pessoas, para as famílias, e elas acabam também morrendo por falta aí de coisas para poderem sobreviver. Bom, cita aí que na Somália, cerca de 60% da população acaba vivendo da criação de gado, né? E o que tem acontecido? Aí em 2017, cerca de 15 mil famílias receberam alimentos doados por algumas organizações humanitárias, né, aí na região de Galgadu, e veterinários também têm oferecido ajuda no intuito de poder criarem maneiras, né, de poder fazer com que os animais tenham mais resistência a tudo que tem acontecido lá por conta das mudanças no clima. Bom, mas vamos entender um pouco que mudanças são essas que têm acontecido aí no clima não só desse país, mas também do planeta Terra. Na página 75, no Você Sabia, vai falar aí sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Só que para vocês entenderem um pouco melhor que mudanças são essas que têm acontecido aí por conta do aquecimento global, nós vamos ver um pequeno vídeo e aí jazinho a gente volta explicando um pouco mais, certinho? Cycle, sua pegada mais leve, apresenta o que é aquecimento global. O efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois a mantém aquecida. Quando a radiação ultravioleta solar chega ao planeta, 30% dela é refletida de volta para o espaço devido à camada de gases da atmosfera terrestre, e 70% ultrapassa essa camada e é absorvida, transformando-se em calor na forma de radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço, enquanto outra tem dificuldade de passar pelos gases da atmosfera e permanece no planeta. Desse modo, a média de temperatura da superfície da Terra pode se manter em torno de 15 graus Celsius, o que permite a vida como a conhecemos.
Quando a concentração de gases que absorvem a radiação solar aumenta consideravelmente, como vem ocorrendo desde o início da Revolução Industrial, o calor da radiação infravermelha tem dificuldade adicional de ultrapassar os gases da atmosfera e se dispersar no espaço, e a temperatura média global aumenta. Portanto, ocorre um desequilíbrio do efeito estufa. Com temperaturas elevadas devido a esse desequilíbrio, podem surgir problemas graves, como derretimento de geleiras, expansão das águas do oceano, desaparecimento de ilhas e até de países inteiros com consequente migração forçada de pessoas, aumento de número de erupções vulcânicas, surgimento de eventos climáticos extremos, como secas, fortes ondas de calor, tufões e ciclones, acidificação dos oceanos, desaparecimento de espécies e vários outros. Os principais gases que retêm a radiação solar são o dióxido de carbono, vapor de água, metano, óxidos de nitrogênio e halocarbonos. Eles são chamados de gases de efeito estufa. Muitos ocorrem naturalmente, mas o aumento gigantesco de emissões se deve à ação humana. Além de causarem os problemas já citados, alguns deles, ao poluírem a atmosfera, podem gerar outras complicações à saúde humana. As principais atividades humanas que emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa são pecuária, devido à devastação que ocorre para abrir o espaço de pastagem, ao cultivo de grãos para alimentar as criações, aos gastos exorbitantes de água para manter essa produção e à emissão de metano pelos animais. Queima de combustíveis fósseis como diesel, gasolina e carvão em indústrias, em usinas de geração de energia e no setor de transportes, uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura e desmatamento que reduz o sequestro de carbono da atmosfera pelas árvores. Para reduzir os efeitos do desequilíbrio do efeito estufa, do aquecimento global e das consequentes mudanças climáticas, medidas macro são necessárias, como investimentos em mobilidade urbana de qualidade, regulamentações para fiscalização de emissões, de desmatamento de florestas, de preservação da biodiversidade, incentivo à adoção de fontes renováveis de energia, como eólica e solar, e a reciclagem e a reutilização, que evitam gastos energéticos e de matérias-primas, entre muitos outros fatores. Também há atitudes individuais que diminuem emissões, como reduzir drasticamente o consumo de carne, usar transporte público, evitar desperdício de alimentos, de energia e de água, praticar a reciclagem e a compostagem e ter consciência na hora de escolhas de consumo cotidiano. Quer saber mais? No portal eCycle há diversas matérias sobre a questão. Os links estão nos cards e na descrição do vídeo. Gostou? Então dê um joinha, comente, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do portal eCycle. Entenderam então o que o aquecimento global tem feito com o planeta Terra? Então essas mudanças aí que começaram a acontecer a partir da Revolução Industrial, onde as máquinas, as indústrias aí começaram a lançar, uma quantidade maior de gases no planeta Terra, e isso fez com que a Terra superaquecesse. Então tudo isso, quando começou a acontecer, também começou a mudar o clima, e isso afetou diretamente aí na vida dos povos nômades. Por isso um ciclo que durava-se ali de 10 em 10 anos, agora eles fazem de ano em ano, e mesmo assim ainda há a escassez, de água, ainda há escassez de alimento, não só para os animais, mas também para as pessoas. Eles não conseguem tirar praticamente nem para a sua própria sobrevivência. Bom, e aí ainda sobre o aquecimento global, vem dizendo assim, os resultados desse desequilíbrio são o derretimento do gelo dos polos, elevando o nível médio dos oceanos e as ameaças às populações costeiras. Então, diretamente, o aquecimento global tem afetado não só a vida dos povos nômades, aí na África, como é citado, mas também tem afetado a vida de pessoas que vivem próximo aos oceanos, em ilhas no oceano, onde essas ilhas têm enchido, e isso tem feito com que tenha alagado, e isso tem feito com que elas tenham que mudar de um lugar para o outro, migrarem de onde elas vivem para poder viver em um outro lugar. Então, o aquecimento global tem feito com que muitas famílias mudem a sua rotina de vida, mudem os seus costumes para poder tirar a sua sobrevivência. Bom, mas para finalizar aí, vocês irão realizar as atividades 10 e 11, da página 75. A questão 10 diz assim:
quais as principais causas do aquecimento global, tanto no vídeo como na sua própria apostila, e você vai poder encontrar aí a resposta para essa atividade. E na questão 11, ele pede para que você possa fazer uma comparação aí dos efeitos do aquecimento global. Então você vai dizer aí como que o aquecimento global tem afetado aí os povos nômades, né, e como tem afetado aí os habitantes das cidades. Para finalizar, nós temos aí um textinho que diz assim, ó: cuidar bem do lugar onde vivemos depende de cada um de nós. Para que a Terra seja um lugar melhor para se viver, todos precisam participar. Comece você a fazer a mudança que deseja ver no mundo. Então nós devemos começar a fazer coisas, né, no intuito de poder melhorar o ambiente em que nós vivemos. E uma dessas é a gente cuidando do nosso lixo em casa, é a gente fazendo com que as coisas que o lixo que nós juntamos em casa seja separado, é a gente poder cuidar para que não haja desperdício de água, de energia elétrica, porque tudo isso vai acabar afetando diretamente lá o meio ambiente, e isso vai afetar vai fazer com que o aquecimento global acabe aumentando, e assim nós também seremos prejudicados. Certinho? Então vamos lá, assistam ao vídeo com atenção, realizem as atividades, e na próxima aula a gente volta aqui para poder fazer a correção de tudo que nós falamos aí sobre os povos nômades. Certinho? Então fiquem com Deus e até a próxima.